Olá, começa agora o Tribuna Livre, o programa que te coloca dentro do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui você acompanha os discursos dos parlamentares da casa. As falas dos vereadores são de livre escolha e têm aproximadamente 5 minutos. É da tribuna do plenário do Legislativo paulistano que os vereadores da casa discursam durante as sessões. E o Tribuna Livre traz um compilado resumido das falas dos parlamentares. Então, vamos aos discursos do programa desta semana. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas, aqueles que nos acompanham pela Rede Câmara. Infelizmente, muitos brasileiros estão tendo tristeza, Bispo Atílio, e um grande desprazer quando vai ao mercado, porque o preço de tudo está um absurdo. E quando a gente observa as políticas do governo federal, quando a gente observa as tratativas do governo federal para que haja um respiro para quem precisa ir ao mercado, a gente não consegue alcançar esperança em tudo que vem acontecendo. O governo, que seria o governo do amor, não tem enfrentado pandemia, não tem enfrentado guerra, no entanto, está esmagando com os brasileiros. Este amor é um amor bandido, é um amor que humilha o brasileiro, que humilha o trabalhador, que humilha do mais simples, que foi lá e votou na falsa esperança de uma mudança. E ontem aqui nesta casa nós tivemos ainda o projeto que traria mais dignidade, sobretudo para a população mais vulnerável. E a gente testemunhou aqui vereadora Sandra Tadeu, que votaram contra um projeto que queria assistir a população mais vulnerável. Eu quero concluir aqui com uma música que diz muito sobre o atual momento que o povo brasileiro tem enfrentado. Então, como eu não sou muito afinada, eu vou me ater a ler. Diz o seguinte, abre aspas, inocente apaixonado, eu estava crente que ia viver uma história de amor. Que cilada, desilusão, ela me machucou e abusou meu coração. Não era amor, não era amor, era cilada. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas, colegas vereadores, vereadoras dessa casa, todo mundo que está assistindo a gente. Me inscrevi para fazer uma fala aqui na Tribuna Livre sobre uma questão muito importante, que é a violência policial no estado de São Paulo. Eu acho que tem um assunto que está em alta, que está em dia, um assunto que tem nos preocupado muito, que é o aumento da violência policial, que é as violações de direitos humanos que têm acontecido por parte do governo Tarcísio e do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. E eu queria dizer sobre isso porque é de conhecimento geral os casos atrozes que têm acontecido. Um homem jogado pela ponte por um agente público, uma criança de 4 anos assassinada, o velório desta mesma criança tendo policiais constrangendo a família, tivemos uma mulher agredida no metrô, tivemos um jovem estudante de medicina que foi morto, outro jovem assassinado com 11 tiros pelas costas. Realmente os casos têm aumentado mais. E à luz do dia, o que a gente viu foi a morte de um delator do PCC, à luz do dia, em um aeroporto na cidade de São Paulo. É muito sério o que a gente está vivendo em relação à segurança pública. Mas hoje surgiu uma reportagem que eu acho que é importante de ser colocada, que é ouvindo os policiais em relação ao comando do Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública. Os policiais, quando conversaram, disseram que a autoridade do Guilherme Derrite, a forma como ele tem colocado as questões, o jeito que ele tem lidado com a questão de segurança pública, tem criado uma série de salvo-conduto, uma espécie de impunidade para os policiais. Inclusive, ele teria dito que quando houve episódios de violência em relação Primeiro, em relação a violações,
que os policiais podiam ficar tranquilos, que não ia dar em nada. Em um podcast, falando, por exemplo, sobre a questão do seu desligamento da rota, ele respondeu que a real que ele tinha saído é porque ele tinha matado muito ladrão. E nenhum policial, o que ele disse, que nenhum policial sai de casa para defender a sociedade será injustiçado. Os confrontos serão apurados, mas ninguém será afastado no caso da abordagem da rota. Então é muito importante que essas falas que são ditas, né, pelo secretário de Segurança Pública vão criando um clima de que é possível violar direitos humanos quando a gente está falando da questão de segurança. E eu quero dialogar sobre isso, porque nós estamos inseguros. A população está insegura. Aqui na cidade de São Paulo, você não pode andar com o celular na mão, que você é roubado. As pessoas querem sim segurança, mas não querem uma segurança que mate o cidadão. Não querem uma segurança que viole direitos humanos. Os policiais, foi tirado deles pelo governador Tarcísio uma mudança no edital das câmeras corporais que ajudavam a diminuir a letalidade da população no geral, incluindo os próprios policiais. Essa medida ataca frontalmente a vida dos policiais e a gente precisa falar sobre isso porque os casos têm acontecido e têm aumentado sob o comando do Derrite, que é secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo. Nós precisamos aqui nessa casa falar sobre essas questões. Precisamos falar sobre essas questões porque a gente está falando da cidade de São Paulo, mas também porque a gente teve nessa eleição falas como essa. Falas do vice-prefeito eleito de que a abordagem policial tinha que ser diferente nos jardins do que nas periferias. Isso é inaceitável. Ninguém tem que ser tratado de maneira diferente, dependendo do seu CEP, dependendo da sua cor e dependendo de quem você é. Todos devem ser tratados de forma igual. E por isso mesmo que agora a gente vai começar a se mobilizar e falar sobre isso mais ainda aqui nessa casa. É preciso que a gente faça essa denúncia. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras, os que nos assistem aqui pela TV Câmara, né? Vou falar um pouco sobre uma questão que eu acho importante e a maioria dos vereadores talvez nem saiba. Eu mesmo não sabia, né? Fui saber porque recebi recentemente, né, várias reclamações, né, de transportadores escolares, né? Bom, quando as pessoas compram uma van ou um micro-ônibus, né, ou um ônibus para operar, né, com o transporte escolar, eles precisam ser adaptados, né? Eles já não vêm com toda a adaptação para transportar crianças, né? E essa adaptação são empresas cadastradas, né, para fazer essa adaptação. E eles são divididos em duas categorias, né? Até 20 assentos, né? As empresas são cadastradas para fazer essa adaptação para esse tipo de veículo, até 20 assentos. E acima de 20 assentos, outras empresas cadastradas. O que é estranho, que até 20 assentos, tem 13 empresas cadastradas para fazer essa adaptação, né? Que é o correto, tem que ter concorrência. Acima de 20 assentos, só existe uma única empresa que faz adaptação desses veículos. E que é muito estranho, né? Porque aqui, né, nós estamos em um país capitalista onde a premissa é da concorrência. Como é que a gente tem uma única empresa fazendo adaptação desses veículos que tem mais que 20 assentos? Então, isso é um verdadeiro monopólio. E a reclamação que eu tive, né, dos tios e tias, né, transportadores escolares, falando assim, vereador, esse monopólio tem que acabar. Então, é preciso, né, que o CAT, que é o certificado de adequação à legislação de trânsito, seja ampliado, né, para as demais empresas. Há mais de 20 anos, 20 anos, gente, as empresas tentam se habilitar, mas estranhamente não conseguem. Então, há 20 anos, outras empresas tentam se habilitar e não conseguem. Isso aí é uma responsabilidade que não é aqui do município, né? A emissão do CAT,
né, com código específico de marca, modelo, versão do Registro Nacional do Veículo de Automotores, o RENAVAN, né, possibilita o registro e licenciamento de veículos junto aos órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, ou seja, o DETRAN. Este é um serviço feito pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Então eu faço um apelo aqui ao secretário municipal de transporte para que envie, né, um ofício ao secretário nacional de trânsito, né, pedindo que seja avaliado mais empresas para que possa fazer esse serviço. Não é possível que nesses 20 anos não tenha, né, nenhuma outra empresa, né, que teve as condições necessárias para também ter o licenciamento para fazer essa adaptação. É muito estranho tudo isso. Quero pensar que não há nada de errado, mas tenho certeza que se o secretário municipal de transporte aqui fazer esse apelo, a gente vai conseguir, eu acho, resolver esse problema. Nesse 1 minuto e meio, eu queria falar sobre uma outra questão, é que até que enfim, né, os contratos, né, dos servidores de educação, tanto do quadro magistério como do quadro de apoio, os contratos vão ser renovados, né? Eu cheguei aqui a falar na tribuna, né? Eu cheguei a conversar com o secretário, fiz reunião com isso, oficiei também aí a Secretaria Municipal de Educação, recentemente encontrei inclusive o secretário adjunto, né, o Bruno, e conversei com ele da importância disso. Para aqueles que não sabem, eu falei aqui recentemente, né, na época da eleição, 2.000 contratos, né, foram encerrados e ficou a nossa rede sem 2.000 profissionais, que fez muita falta, né, na nossa rede municipal. Mas vários contratos também iam ter términos aqui nos próximos meses, né? E a gente estava pedindo a renovação desses contratos. É uma falácia deixar as unidades escolares faltando profissionais de educação, ou seja, do quadro de magistério, ou seja, do quadro de apoio. Mas tem uma coisa ruim ainda que saiu na normativa, né? Ela fala que os contratos, né, de 2020 para cá vão ser renovados, né? Ou seja, 5 anos, né, contando 2025. Ou seja, contratos anteriores não vão ser renovados, o que é ruim. Esse negócio de falar que as pessoas, quando fazem contratos, ela ganha estabilidade, isso já não tem mais condição de acontecer. A legislação impede isso. Então, a prefeitura vai fazer o quê? Romper contratos mais antigos, abrir inscrição para pegar novos profissionais que não entendem, né, da nossa rede, que não têm expertise da nossa rede. Eu acho que isso é muito mau senso do governo. O governo tinha de ter estendido para todos os profissionais, porque eles já estão lá há anos, sabe preencher o sistema eletrônico, conhece a nossa rede, conhece as nossas normas, já também tem conhecimento de toda a relação pedagógica da nossa rede municipal. Então eu faço um apelo também à Secretaria Municipal de Educação, renove o restante dos contratos, não fiquem só nos 5 anos, está resolvendo parte do problema, a outra parte ainda vai continuar. Vereador. Então, concluindo, vereador, então é muito importante que a Secretaria Municipal de Educação tome essa medida e parabéns aos outros servidores que conseguiram aí, com muita luta, renovar aí os seus contratos. Parabéns. O Tribuna Livre faz agora um intervalo e volta já. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Voltamos com o Tribuna Livre e vamos direto ao plenário para mais discursos dos nossos vereadores. Quero
trazer aqui algumas informações que foram importantes, divulgadas pelo governo federal nos últimos dias. Além das medidas do governo do presidente Lula para manter o Brasil acima de especulações e as contas públicas em equilíbrio, anunciando medidas importantes, com a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, adequação na contribuição para quem ganha 50 mil por mês, entre outras medidas que vão gerar uma economia de 70 bilhões em 2 anos. E aí eu quero entrar num ponto que eu presumo ser muito importante para a cidade, que foi tema de uma matéria que votamos agora há pouco. O governo do presidente Lula anunciou medidas importantes de apoio financeiro para a infraestrutura e mobilidade de São Paulo. Participaram desse anúncio o próprio presidente, o vice-governador, Geraldo Alckmin, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador do estado, Tarcísio de Freitas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou as parcerias firmadas entre o governo federal e os estados brasileiros, com o objetivo de estimular o investimento econômico e social, como um planejamento de governo. As obras estruturantes totalizam 10,65 bilhões em investimentos financiados via BNDES, sendo 8,15 bilhões por meio do novo PAC. E o compromisso reafirmado com o governo federal com a transição energética, que foi tema da matéria que votamos agora há pouco. Por isso que fui lá e votei favorável. São 2.500 ônibus elétricos que estão sendo contratados por estados e municípios brasileiros, numa clara determinação do país, dos estados e dos municípios para avançar rapidamente na eletromobilidade, com viés e equipamentos mais modernos, mais confortáveis e mais rápidos, despoluindo o meio ambiente, com um impacto no tempo de transporte e na saúde das pessoas. De acordo com o ministro Rui Costa, 100% das propostas do governo estadual e da Prefeitura de São Paulo para aquisição de ônibus elétricos foram atendidas, 100%. Além de algumas demandas importantes para a cidade de São Paulo, como o metrô da linha 2 Verde, do metrô de São Paulo, atualmente liga a Vila Madalena à Vila Prudente, e será prolongado por 8,2 quilômetros. Ganhará 8 novas estações até a Penha, onde haverá integrações com a linha 3 Vermelha e a linha 11 Coral. A extensão vai exigir a necessidade de 44 novos trens, o investimento total de 6 bilhões, com 3,6 bilhões para os trens e 2,46 bilhões na obra civil. O Rodoanel Mário Covas interliga as 12 rodovias que cortam a região metropolitana de São Paulo, facilita o tráfego, especialmente de caminhões, e melhora o acesso ao Porto de Santos. O investimento total é de 3,4 bilhões, dos quais 2 bilhões destina à finalização. O financiamento do BNDES é de 1,35 bilhão. E a expectativa é de gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo da execução da obra. Trem Intercidades. O trem Intercidades vai conectar São Paulo a Campinas, numa intervenção que deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e beneficiar 11 municípios e 15 milhões de pessoas. O trem de média velocidade atinge até 140 km/h. O investimento total é de 14,5 bilhões, com 6,4 bilhões de financiamentos do BNDES, para apoiar o aporte do governo de São Paulo no eixo norte da obra. E o financiamento
foi dividido em 2 etapas, sendo a etapa atual no valor de 3,2 bilhões. Os ônibus da cidade de São Paulo, os ônibus elétricos, eletrificando a frota da cidade de São Paulo. Com a Prefeitura de São Paulo, o BNDES assinou contrato de 2,5 bilhões para a aquisição de 1.300 ônibus elétricos e fabricação nacional. Eu acho que é importante para essa cidade, porque eu conheço o sistema de transporte dessa cidade aproximadamente há 40 anos. Não são há 40 dias, nem há 40 semanas e nem há 40 meses, são 40 anos. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar aqui todos os colegas, né, na Rede Câmara de Televisão, os funcionários. Bom, eu queria tratar também de um assunto que é importante a gente dizer. Recentemente, o presidente Lula lançou um pacote para melhorar, né, as economias e as finanças do nosso país. Mas, automaticamente, veio várias críticas, né, dizendo que o PT estava jogando contra a população. E eu vejo o próximo candidato deste país, ou o adversário, ou a oposição, dizendo que fazendo a crítica. Mas eu queria saber que, se em 2026, essas pessoas estão criticando agora o presidente Lula, vai fazer um programa de governo que vai dizer o seguinte, que vai cortar alimento da população mais pobre, vai cobrar imposto de renda quem ganha até R$ 1.500, vai também diminuir o salário mínimo, vai fazer corte no investimento social, vai fazer corte no salário mínimo, vai fazer corte nos investimentos. Se esse pessoal hoje que está fazendo essa crítica falar em campanha em âmbito nacional, que vai fazer todos esses cortes, eu duvido se alcance sequer o segundo turno da eleição. E a gente sabe que o mercado que quer tocar a economia deste país não sabe a dificuldade que a população pobre sofre no dia a dia para pagar suas contas. Não sabe a dificuldade que tem a população para arrumar emprego. Não sabe a dificuldade para arcar com suas contas do dia a dia, até para comida, água, luz, que é essencial no dia a dia. A gente se depara com uma política onde as pessoas querem dar mais dinheiro para os grandes empresários, dar dinheiro para quem pode mais, mas não quer cobrar impostos de grandes fortunas. Eu não sei qual caminho nós estamos seguindo neste país, se nós estamos pensando na população mais pobre, que é 80% da população, ou se a gente está pensando nos 3%, que é a população mais rica deste país, que cada dia fica mais ricas. Ou, sei lá, nós precisamos repensar a política que nós vamos aplicar no dia a dia. E claro, quando o presidente Lula vai lá e isenta a imposto de renda de até 5 mil reais, ela está injetando dinheiro na economia deste país e, claro, dando condições da população pagar suas contas e comprar mais. E comprando mais, tenho certeza que a economia vai melhorar. E tem mais. A gente sabe que todo dia nós estamos tendo mais incentivo para a população mais pobre deste país. E tem outra coisa que é importante a gente tocar. Nós precisamos investir na educação. Todo dia um país que tem mais educação, a economia vai melhorar e claro que as pessoas ficam mais qualificadas para disputar o espaço de mercado e claro, melhorar a sua relação com o trabalho, com condições melhores de trabalho e também discutir as leis trabalhistas, né? E além disso, nós temos aqui agora também, nós estamos tramitando aí que a PEC do 6x1, né, que é a não a 6x1, nós queremos que nós voltamos a ter uma relação de emprego e trabalho com condições não escravatária, né, e voltar a ter uma relação que tenha condições da população ter uma vida social e trabalhar 5x1 e 36 horas semanais. Então, presidente, eu queria dizer que nós estamos precisando fazer uma discussão de uma política maior, não uma política menor, onde cada dia vai tirar direito dos mais pobres, que são 80% da população, e dando para os mais ricos, que são 3% dessa população. E aí, claro,
a gente fica com dificuldade de discutir cada dia corte e mais corte e mais corte, só tirando da população pobre e dando para os mais ricos. Então, obrigado, presidente. Eu queria só fazer esse relato aqui e dizer que em 2026, o candidato da oposição, que for candidato, que faça um programa de governo falando que vai tirar direito dos mais pobres, cortar salário, tirar a assistência social, e aí tudo isso que for tirar, eu quero ver se ele alcança o segundo turno com todo esse custo, tirando dos mais pobres. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer uma coisa. Eu respeito muito a Polícia Militar, acho que é muito importante para a nossa segurança, policiamento preventivo, pronunciamento ostensivo. Mas o que está acontecendo nesse governo, né, o governo do Tarcísio de Freitas, com o secretário de Segurança Derrite, é inacreditável o que está acontecendo. Vocês viram aqui, acho que muitos assistiram pela TV, um policial pegando um jovem, um rapaz, e jogando pelo viaduto. Vocês viram isso? Que história é essa? O cara pega o cara e joga pelo viaduto. Um outro encostou, deu um tapa numa viatura, o cara saiu correndo atrás dele, ele entrou lá no hotel, que parece que é onde ele morava, o policial dá 3 tiros num garoto, estudante de medicina, e morreu, claro. E recentemente na Baixada Santista, mais de 50, 60 mortos, inclusive uma mãe de 6 filhos. Dizem, não tenho nada com isso. Como assim? Então, acho que essa situação é extremamente grave. Não dá para a gente achar que a violência policial é aceitável. Nós respeitamos, mas tem que entender o seguinte, a coisa vem de cima. Eu pergunto para o senhor comandante, o senhor secretário Derrite, se o senhor dá esse tipo de ordem, porque não é possível que aconteça com tanta frequência esse tipo de violência policial em cima dos cidadãos. Quer dizer, se alguém olhar feio, pode levar tiro, é isso que está acontecendo? Se for pobre, então, nem precisa olhar, é só incomodar, vai levar tiro? Não pode acontecer isso é uma coisa grave que está acontecendo. A gente não pode, aqui nós não estamos numa ditadura, pelo menos eu acho que nós não estamos, nós já tivemos ditadura, todo mundo viu que é ditadura, todo mundo viu que é AI-5. É bom vocês assistirem aquele filme, Ainda Estamos Aqui, né, para ver o que é uma ditadura. Aquilo é um negócio até pouco, né, de leve só, mas já vai ver o que é. Quer dizer, o que é isso? Onde nós estamos? Então eu queria pedir seriamente para que o senhor governador tome providências. Nós não estamos contra a policial, nem contra a polícia militar. Nós estamos com essa violência que, na minha opinião, existe conivência do secretário da Segurança com relação a isso. Eu, como vereador da cidade de São Paulo, tenho a responsabilidade de levantar as questões que afetam a nossa população. Nossa população quer segurança e não quer violência barata e sem sentido. Muito obrigado. E este foi mais um Tribuna Livre, e através deste QR Code na tela, você será direcionado para a lista de programas no nosso canal oficial no YouTube. O Tribuna Livre é transmitido toda segunda-feira, às 2h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência, até a semana que vem. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.